Gravando. Então, Camila, fique à vontade para fazer sua exposição, se apresente, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Biel. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e a oportunidade de poder expor um pouquinho daquilo que eu venho estudando nos últimos anos. E fico feliz de poder contribuir um pouquinho com vocês. A convite do professor Ariel, né, pela oportunidade de expor o meu trabalho, pelo meu orientador Fábio, que está junto comigo nessa desde o TCC lá em 2012, 2013, já nem lembro, acho que foi 2013, e me aguentando aí. E a minha mãe, linda, fofa, que veio prestigiar a gente. Fico muito feliz que ela deu esse tempo, está sempre me apoiando nessa parte acadêmica. Enche meu coração de alegria. Bom, vou projetar aqui a apresentação para vocês. Eu só não vou. Deixa eu ver se vai dar certo deixar na tela inteira, porque geralmente não dá. O meu computador, não sei porque ele não dá certo, então a gente vai ter que deixar no. Vamos ver. Não. Vamos por aqui mesmo. Vamos só aumentar o zoom. Camila, só tira uma dúvida. Você tem 2 monitores? Não, eu só tenho um. Tá. Na hora que você põe para apresentar, tá? Você põe para apresentar, ele vai abrir tudo. Você vai dar... Na verdade, o que você vai fazer? Na hora que você for para apresentar, você vai dar um Alt Tab para voltar pro seu programa aí, pro Google Meet. E aí, a escolha de apresentação que você vai fazer vai ser uma janela ou um aplicativo. Aí você escolhe a apresentação do... tá. Aí vai dar certo. Entendi já. Vamos lá de novo. Agora foi. Obrigada, prof. Bom, deixa eu ocultar isso aqui. Então, o tema da nossa palestra é geoestatística aplicada à espacialização de dados de vazão. E eu gosto muito dessa figura inicial, porque ela resume bem o objetivo do meu trabalho, né, da pesquisa. Então, a partir de dados fluviométricos das estações, né, fluviométricas, a gente busca aplicar o modelo da geoestatística, né, aplicar ali a simulação computacional, para a gente ter esses mapas de isovalores. Na verdade, no final, a gente trabalha com shapes, onde cada pixel vai ter ali, né, o seu valor representativo, para no final a gente ter uma ferramenta que possibilita ali, que vai colaborar e ajudar com a gestão de recursos hídricos. Então, desde o início que eu me propus a estudar essa área, o meu foco principal era solucionar um problema que me foi apresentado ao longo da minha jornada como profissional. Então, rapidinho falando da minha formação, primeiramente eu me graduei em Engenharia Civil na UFMS, me formei em 2013, e como o professor Ariel falou, ao longo da minha jornada eu acabei me apaixonando pela física e fui atrás de fazer uma segunda graduação e fiz uma complementação para poder ficar licenciada em física. Hoje eu sou professora de física, conciliando com o doutorado. E eu fiz o mestrado em tecnologias ambientais na UFMS, terminei o mestrado em 2016, e nesse momento estou no processo de finalização no doutorado também na UFMS. Minha atuação profissional
Logo que eu me formei, eu entrei no IMASU e tive a oportunidade de trabalhar na gerência de recursos hídricos, como engenheira civil, e a gente, junto com mais de 20 profissionais, nós fizemos parte da equipe que foi responsável por, por ajudar a projetar ali, né, a criar o sistema de outorga, que é utilizado hoje para a emissão de outorgas aqui no estado. Depois eu me mudei para Goiânia por 2 anos, fiquei morando lá. Nesse período eu trabalhei na Universidade de Araguaia como professora adjunta. Então eu trabalhava nos cursos, dava aula nos cursos de engenharia civil, engenharia ambiental, na área de hidrologia, hidráulica, gestão de recursos hídricos. E quando eu retornei para cá, voltei, né, para fazer o doutorado e dou aula no Colégio Classe A, hoje como professora de física. Bom, o que me levou a buscar uma ferramenta, né, buscar trabalhar com a espacialização dos dados de vazão. Quando eu estava lá no IMASU, uma das maiores dificuldades para compor o sistema de outorga, né, que eles estavam criando, era conseguir ter dados de vazão, porque a quantidade de dados disponíveis eram muito poucas. Se eu não me engano, eles tinham um estudo fluviométrico com cerca de 55 pontos, né? 55 estações calculadas, e era feita a regionalização de vazões pela simples transferência de dado. Então, tinha um valor de rendimento específico e fazia essa transferência. E eles precisavam de algo para de uma ferramenta, de alguma coisa para ter esses valores espacializados. Por quê? O sistema que estava sendo criado para a emissão de outorgas, ele ia ser todo online. Então, o requerente, ele ia dar as coordenadas do ponto dele, ele ia falar qual vazão ele ia utilizar, e ia ser tudo online. Então, o cálculo teria que ser feito pelo sistema. Então, precisava muito ter atrelado a coordenada daquele ponto, o valor de vazão que aquele ponto apresentaria. E o que sempre foi falado de referência na época, que eu gravei muito na minha cabeça, era o estado de Minas, que tinha um mapa de isovalores. Então, lá, esse mapa antigo, feito em 1993, e era o mapa que eles utilizavam até hoje, esse mapa de isovalores, e aí isso ficou na minha mente. Eu falei, a gente precisa construir um mapa de isovalores. Tanto que quando eu entrei no mestrado, eu entrei para trabalhar com pegada hídrica, né? E no final acabei mudando, porque eu falei pro professor Fábio, eu falei, professor, a gente tem esse problema para resolver e eu quero pesquisar para resolver isso. E, e fazendo pesquisa, revisão bibliográfica e um pouco de intuição também, assim, né? Falei, por que não tentar? Eu lembrei do tempo que eu fiz iniciação científica na faculdade. Quando eu fiz iniciação científica, eu trabalhei com água subterrânea e a gente tinha utilizado a crigagem para fazer estimativa de poluentes em aquíferos. Então, eu já tinha trabalhado com isso uma vez. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei assim, bom, eu usei ali, né, para águas subterrâneas e deu certo. Eu estou interessado em vazões mínimas, né? E as vazões mínimas, querendo ou não, elas são ali mantidas pelos aquíferos, por água subterrânea. Vamos testar? Vamos pesquisar? Vai que funciona, vai que o método dá certo. E no final deu. Então, ali onde eu estava inserida, né, profissionalmente, eu estava numa gerência de recursos hídricos. E para fazer a gestão de recursos hídricos, a gente demanda conhecer, né? A gente precisa de parâmetros quantitativos e qualitativos, né? Então, para poder emitir uma outorga, para poder fazer um gerenciamento, para poder fazer um licenciamento ambiental, a gente precisa de parâmetros. Então, era muito necessário a gente ter os dados de monitoramento. Quanto mais dados, melhor. Mas a realidade que a gente tem no Brasil, em se tratando de dados de monitoramentos fluviométricos, é precária. Por quê?
as estações fluviométricas, elas foram impulsionadas pelas hidrelétricas. Então, ou a gente tem a questão de ter bacias hidrográficas muito grandes, então a gente tem áreas de drenagem muito grandes e as bacias pequenas sendo esquecidas, né? E a gente tem esses pontos concentrados. Então, a gente tinha vários vazios, né? E aí precisava preencher esses vazios. E aí a gente tem as metodologias de regionalização para resolver esse problema. Então, a gente trabalha com modelos estatísticos. E aí temos uma série de modelos que a gente pode utilizar, que eu vou falar mais para frente. E para aplicar esse modelo estatístico, a gente sempre trabalha com uma vazão característica, né? Então, dependendo daquilo que eu vou estar estudando, eu vou trabalhar com uma vazão, com uma Q5, uma Q95, uma Q média, ou uma Q710, aquela vazão que vai representar o local. Bom, quais são as maiores dificuldades, né, para ter, em relação que eu pude perceber ali, em questão de obtenção de dados hidrológicos? Primeira coisa, os altos custos das estações de monitoramento. Então, são estações muito caras, ainda mais hoje que a gente tem as estações telemétricas, então tem um valor elevado. O que acontece, né, é que às vezes a gente tem uma parceria ali do governo com algumas grandes instituições, e aí meio que num projeto de compensação ambiental tem esse investimento, né, para você adquirir essas estações. O que mais a gente tem? Alta variabilidade espacial e temporal dos dados. Então, a gente tem as séries históricas com muita variabilidade. Então, locais, ou a gente tem locais como aglomerados, então muitas estações ali, né? Principalmente quando a gente fala de hidrelétricas. Então, para um ponto só, 4, 5 estações. E aí, quando eu for fazer um monitoramento, isso vai me dar um viés, porque eu vou ter 5 pontos em um local só. E aí, para outro local, eu não tenho ponto nenhum. E além disso, a gente tem uma variabilidade temporal muito grande, porque essas estações elas não foram instaladas todas ao mesmo tempo. E além disso, ao longo dos anos de monitoramento, a gente teve um apagão. Então, eu não sei quem já teve a oportunidade de trabalhar com séries históricas de vazão, você pega aquelas séries grandes, né, de séries históricas grandes, e de repente começa a ter um buraco na série, assim, tem 3 anos, se eu não me engano, ali pelos anos de 1992 até 1994, 1995, a gente teve um apagão. Então, perdeu, né, uma grande quantidade de dados, até para a gente conseguir ter realmente uma análise. Não seria lógica a palavra, né, mas uma análise concreta, temporal ali do que aconteceu. Temos os locais com poucas ou completa ausência de dados, principalmente quando a gente fala de pequenas bacias hidrográficas, então você não tem nenhum dado representativo, né? E essas falhas temporais ao longo das séries históricas, além dos apagões, alguns anos você acaba tendo falhas no equipamento, né? E aí isso prejudica. Para suprir tudo isso, a gente utiliza as metodologias de regionalização de vazão. E aí as metodologias, elas vão servir para a gente tanto para trabalhar com a série histórica, então eu vou preencher a série histórica, eu vou me preocupar, né, em preencher essas falhas temporais, ou eu vou me preocupar em extrapolar esses dados, né, em levar esses dados para os locais que têm essa ausência. Esse problema de ausência de dados foi tão sério que a Associação Internacional de Hidrologia, ela dedicou uma década inteira de pesquisas, né, uma iniciativa que a gente fala que é Prediction in Endangered Basins, que buscava solucionar o problema da falta de dados. Então, a gente teve vários esforços concentrados, né, querendo juntar dados para suprir essa ausência e tentar minimizar ao máximo as incertezas associadas às predições. E depois de muitos estudos, né, foi chegada à conclusão que o papel dos hidrólogos estava ali restrito a testar os modelos, testar a incerteza e o erro significativo e ver qual se adequa melhor a um local.
Então, não teria um modelo absoluto, né? Igual a gente sempre quer encontrar, a gente que é de exatas sempre quer uma explicação única, um único caminho que resolva todos os problemas. Então, em termos de hidrologia, não vai ter um modelo único que vai resolver todos os problemas. Por quê? Cada local tem as suas próprias características. Então, o que passou a se tornar razoável depois de todos, né, toda essa década de pesquisas e ver que não conseguia achar essa unicidade? Buscar um modelo que seja bom para aquela região e que seja útil, que seja aplicável. Porque não adianta também você ter um modelo muito teórico, com muitas variáveis, onde se torna difícil buscar aquelas variáveis e você não consiga aplicar. Eu falo que a nossa maior dificuldade quando a gente sai ali, pessoal que está, né, terminando o curso, a gente vai sair da faculdade e vai para o mercado de trabalho. Às vezes a gente tem uma baita de uma bagagem teórica e a gente não vai conseguir aplicar. E a grande questão é, nós como engenheiros, nós somos chamados a resolver os problemas da sociedade. Então, a gente precisa pegar todo esse conhecimento que a gente tem e conseguir aplicar. E dessa forma, os modelos hidrológicos precisavam, né, se tornarem úteis para uma determinada região. Então, tirou aquela visão, vamos buscar o único, e sim, vamos estudar cada região e ver o que é bom para aquela região. Quando a gente pesquisa sobre regionalização de vazões, a gente tem três viés, né, que a gente pode estar analisando. Então, ou a gente vai olhar para a questão, né, primeira questão que a gente vai focar, delimitar regiões homogêneas hidrologicamente. Por que que a gente precisa de regiões homogêneas hidrologicamente? Regiões homogêneas vão ter o mesmo comportamento. Então, bom, se elas vão ter o mesmo comportamento, a gente pode afirmar que ali o fluxo vai funcionar da mesma forma, né? Se a gente tiver o mesmo tipo de solo, o mesmo modelo de precipitação, uma mesma relação de evapotranspiração, então os fatores que vão interferir ali no meu escoamento final, sendo semelhantes, eu vou ter uma mesma tendência de fluxo. Depois que eu consigo delimitar as regiões homogêneas, o que acontece? Eu vou aplicar modelos matemáticos para a estimativa. Se eu estou aplicando modelo, eu sei que eu vou ter uma incerteza associada, e aí eu preciso estudar a respeito dessa incerteza. Então, eu vou, né, eu estou ciente que eu vou ter um erro associado, mas eu preciso saber o tamanho desse erro, quanto esse erro vai me influenciar, até que ponto, né, ele vai ser ali tolerado ou não. Outra coisa, conforme a gente vai aplicando modelos, quanto mais variáveis nós vamos colocando em um modelo hidrológico, mais incertezas a gente vai associando junto. Por quê? A gente tem as incertezas de dados de entrada, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um modelo que vai levar ali precipitação, evapotranspiração, várias características do local. Se eu não conseguir ter uma medição exata e eu já parto, né, vou aplicar no modelo estimativas, então eu já começo a ter acumulação de erro. Então, as incertezas elas vão desde o modelo matemático que eu vou utilizar até os dados de entrada, né? As incertezas associadas aos dados de entrada. E aí é onde eu posso começar a ter problema com viés, né? E acumulando e tendo valores menos certos. Bom, aí no meio das leituras eu fui buscando, né, informações para ver como os vizinhos, né, a proximidade dos vizinhos, a influência desses vizinhos que eles teriam ali no processo da estimativa de vazão. E eu fui lendo vários trabalhos, e os trabalhos foram trazendo para mim o seguinte conhecimento, né? Então, um dos trabalhos que eu li que me chamou a atenção foi do Rissu e Huen, mostrando a estrita ligação entre a hidrologia e as condições geográficas do local. Então, quanto mais próximos, né, em termos de coordenadas geográficas, os locais estavam, a hidrologia do local era mais semelhante. Depois eu fui ler um trabalho aplicado ali no sul da Índia, mostrando que comparando com demais atributos físicos, então, até mesmo a questão da
pluviosidade, questão de relevo, solo. O que tinha maior influência espacial era a proximidade. Então, pontos que estavam próximos uns dos outros tinham tendência a ter um escoamento, a ter um fluxo mais semelhante do que outros, né? Um trabalho dos pesquisadores na Itália mostraram que os modelos paramétricos de distância também, os 5 vizinhos mais próximos, eles exerciam maior influência no processo de regionalização, né? Então, sempre que a gente estava falando ali de vazão, a proximidade espacial influenciava. E o último trabalho que me chamou muita atenção foi o aplicado no leste dos Estados Unidos, mostrando que a proximidade espacial e a similaridade física fazia com que aquelas regiões fossem semelhantes hidrologicamente. Aí eu falei, não, então esse caminho tá certo. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com modelo geoestatístico, qual que é a nossa primeira premissa, né? O pessoal da disciplina viu com o professor Ariel já, que os vizinhos, eles têm uma relação espacial entre si, então eles vão ter ali uma correlação pelo fato de estarem próximos. Então, a gente tem vários trabalhos da comunidade científica nesse viés, de olhar os vizinhos e olhar a proximidade espacial. Então, vamos trabalhar com isso. Sobre as metodologias de regionalização de vazão, o que a gente pode usar, então? A gente pode usar ou os modelos geoestatísticos ou as regressões multivariadas com variáveis explicativas, né? Qual a questão? Lá na época do IMASU, na época que nós estávamos estudando, a gente chegou a considerar trabalhar com regressões multivariadas. O problema é a gente sempre esbarrava na ausência de dados. Então, às vezes, eu queria um dado de evapotranspiração, eu não conseguia, eu queria um dado de vegetação, eu não conseguia. Então, não era simples, eu não tinha só um problema de dados de vazão, eu tinha um problema de falta de dados generalizada, né? E aí, quando a gente vai trabalhar com a geoestatística, a gente já, querendo ou não, elimina essa parte. Por quê? Na geoestatística, a gente tira essa primeira parte de eu ter que eu ter que procurar os atributos, as características físicas do local, então buscar dados ali daquele local, né, para encontrar uma semelhança hidrológica, e eu já assumo como premissa que a proximidade entre as regiões garante, né, com que elas tenham essa correlação ali espacial. E o mais bacana, que, né, naquele momento era, assim, foi tipo, resolveu o que a gente precisava. A geoestatística, ela ia servir não só para eu estimar, né, dados onde eu não tinha, mas ela já ia servir para espacializar aqueles dados, então transformar aquilo ali num shape. Então, ela resolveria 2 problemas. Qual foram as etapas, então, do trabalho para a gente aplicar a triagem? Então, primeiro a gente focou no levantamento de cálculo de vazões características. Então, a gente entrou no portal Hidroeb, fez o levantamento de quantas estações fluviométricas estavam ali disponíveis para a gente utilizar. Dentre essas estações, quais tinham pelo menos 5 anos de dados disponíveis, né? E aí, em cima dessas estações aproveitadas, a gente foi lá calcular as vazões características. Aqui para o estado do MS, a gente trabalhou com a vazão de Q95. Por que a vazão Q95? É a vazão utilizada lá pelo IMASU, né, como a vazão característica dos rios. Então, era isso que a gente precisava. Depois do cálculo de todas essas vazões características, a gente aplicava a parte de modelagem computacional, então eu aplicaria ali o ponderador e teria os mapas de rendimento específico. Como foi feito o cálculo das vazões características? Então, a primeira decisão que a gente resolveu tomar. Primeira coisa, escolher as estações que tivessem pelo menos 5 anos de dados, né? Ali na ordem, 5 anos cheios de dados.
que é o mínimo aconselhado ali para um estudo hidrológico. E a gente optou por não fazer o preenchimento de falhas. Por que não fazer o preenchimento de falhas? Como eu falei para vocês, a gente não queria acrescentar mais erros ao processo. Então, a gente queria tentar deixar o menos incerto possível. Então, a gente trabalhou, como estávamos trabalhando com vazões anuais, né, e usando os dados anuais e dados diários, então a gente trabalhou com tudo aquilo que tinha disponível sem fazer o preenchimento. Porque a partir do momento que a gente começasse a fazer preenchimento de falhas, a gente já ia estar colocando um viés dentro do modelo. Então a gente colocou os valores em ordem crescente, fez o cálculo da frequência relativa, né? Depois fez o cálculo da curva de permanência e extraímos os valores da Q95. Bom, como eu falei para vocês lá no início, as estações fluviométricas elas estão espalhadas em locais com áreas de drenagem muito diferentes. Então, a gente tinha áreas de drenagem de 50 quilômetros quadrados e áreas de drenagem da bacia hidrográfica de em torno de mais de 1.000 quilômetros quadrados. Então, a gente tinha, em termos de vazões, uma amplitude de valores muito grande. E isso não ia ser bacana, porque quando eu fosse lá e para o meu interpolador, essa amplitude, essa diferença dos valores muito grande, ia dar uma distorção na hora de estimar. Então, a gente precisava deixar isso de uma forma mais linear possível, né? Deixar isso mais equalizado. Então, a gente optou por trabalhar com rendimento específico. Por quê? Trabalhando com rendimento específico, eu ia pegar aquela que é 95, dividir pela área de drenagem, e aí eu ia ter um valor ali por quilômetro quadrado. Quando eu faço isso, eu minimizo ali a amplitude dos dados, e aí tento deixar um pouco mais homogêneo, né? E assim eu vou ter um erro menor. Então, trabalhamos com séries históricas que tinham mais de 5 anos de dados, optamos por não fazer o preenchimento de falhas e trabalhar com rendimento específico para deixar os valores mais homogêneos possível. Por que usar como interpolador a crigagem, né? A crigagem parte do pressuposto que a gente vai estar trabalhando com uma variável que é uma variável regionalizada. O que é uma variável regionalizada? Variável regionalizada é aquela que a posição espacial dela faz diferença. Então, essa informação de posição espacial carrega, né, ali, ela tem importância, ela tem relevância no processo. E, além disso, a variação dessa variável que eu vou estar interpolando ali, ao longo do meu espaço, ela está atrelada. Então, conforme eu tenho ali pontos vizinhos, eles vão ter uma dependência espacial maior, até chegar num determinado momento, né, numa determinada distância, que eu não tenho mais influência. E isso era bacana, isso resolveu o problema. Por quê? Para começar, o estado do MS, né? Eu estou trabalhando dentro do estado de Mato Grosso do Sul, eu tenho duas regiões hidrológicas distintas. Então, eu tenho a bacia do Rio Paraguai e a bacia do Rio Paraná, que tem comportamentos hidrológicos distintos. A gente tem ali a região do Paraguai com a questão dos leitos móveis. Então, imagina, né, se eu só misturasse tudo isso e tudo influenciasse o tempo todo, não ia ser bacana. A partir do momento que eu consigo chegar numa distância onde não influencia mais, eu resolvo esse problema. Quando a gente trabalha, né, com a variável regionalizada, a gente precisa estudar 4 características dela. Então, primeiro é a localização geográfica, a gente precisa ter a coordenada delas. Depois a gente fala do suporte. O suporte a gente utiliza quando está trabalhando, a gente vai aplicar a crigagem para amostras de solo, para trabalhar na parte, aplicar a crigagem em minerais, né? Então, o suporte está relacionado com a área ou o volume da minha amostra. Como aqui eu estou trabalhando com um dado pontual, eu não tenho que fazer análises de suporte. A gente faz uma análise na continuidade espacial, então eu vou ver até que ponto do espaço eu vou ter essa inter-relação entre os dados, e a gente faz uma análise na anisotropia. O que é a anisotropia? A anisotropia significa para a gente, ela representa ali
para nós, enquanto modeladores, que conforme a direção que eu escolho olhar, né, o meu conjunto de dados, então, se eu vou procurar para cima, para a direita, para a esquerda, né, conforme a direção que eu olho, o comportamento de variação vai ser diferente. Então, essa variação não vai ser igual. E o bacana é que a crigagem, ela olha essa anisotropia e reconhece. Então, não tem problema se eu caminhar por direções diferentes, variar de forma diferente. Por quê? Eu consigo aplicar uma função semivariograma ali, né? Eu aplico a função e ela leva esses parâmetros em conta, né? Então, isso tudo faz parte da modelagem. E a gente considera os vizinhos para mostrar até um determinado ponto, né? A gente vai ter vou mostrar para vocês já na imagem, que chega num determinado ponto, o que acontece? A distância está tão grande que a influência entre eles vai diminuindo, diminuindo, até um certo ponto que cessa. Para eu conseguir, né, aplicar o meu estimador, a gente precisa fazer a análise do semivariograma. Então, toda a parte que eu, né, falo que é a modelagem computacional e a parte mais importante do estudo está em estudar o semivariograma. Por quê? O semivariograma, ele vai ajudar a gente, ele vai ser um gráfico que vai relacionar, né, a distância dos pontos com a variação espacial. Então, a gente vê ponto a ponto, de acordo com a distância, como que ele varia ali com o seu vizinho. E aí, através do semivariograma, eu vou ver até qual amplitude eu vou procurar para alcançar a minha variação máxima. Então, daqui, eu tiro todos os parâmetros básicos de modelo, né, que eu vou aplicar no meu ponderador. Quais são esses parâmetros, né, que eu preciso analisar? Então, a gente analisa o alcance ou a amplitude, que é a distância máxima dos dados que eu tenho ali amostrados, que esses dados, eles ainda vão ter correlação espacial entre si. E a gente analisa também o patamar. O que é o patamar? É a variação espacial máxima. Então, o máximo valor espacial que vai ter ali. Uma coisa bacana, né, que a gente tem que ter em mente é que, assim, o meu variograma, ele vai ser fruto dos dados, né? Então, eu vou escolher um modelo a partir do meu variograma experimental, que é fruto daqueles dados que eu tenho. Então, para cada conjunto de dados diferentes, eu tenho ali um variograma diferente, eu tenho características diferentes, né, padrões numéricos diferentes que eu vou aplicar ali em cima do meu modelo. E eu falo que essa é a parte mais exaustiva, porque eu busco simular o máximo possível para eu encontrar o melhor modelo possível, né? O meu melhor semivariograma, porque ele vai dar a qualidade do mapa final que eu vou estar gerando. Existem modelos, o pessoal da disciplina vai ter visto com o professor Ariel, os modelos de funções semivariograma. Então, o que são esses modelos? De acordo com os tipos de dado, com a variação dele ali próximo à origem, eu trabalho com uma equação ou outra para aplicar o meu ponderador. Então, eu posso ter o modelo esférico, né? Quando eu vou utilizar o modelo esférico? Quando eu estou olhando ali para o meu semivariograma e até mais ou menos 1/3 da amplitude, eu vejo que a variação ali vai ser linear. Eu posso usar um modelo exponencial se eu estiver trabalhando com dados que são menos contínuos. Eu posso trabalhar com um modelo gaussiano, que vai ser para dados mais homogêneos. Então, cada equação dessa, né, cada equação muda ali o modelo que eu estou aplicando para eu conseguir chegar num pezinho do ponderador ótimo para levar em conta os vizinhos que eu vou utilizar. E sobre as anisotropias, o que acontece? Bom, quando eu estava no mestrado, eu utilizei um software geovisual do professor Yamamoto para fazer os estudos. Então, a gente vai inserir os pontos, eu vou ter ali as coordenadas geográficas, insiro os meus pontos, ele dá para mim o semivariograma experimental, e aí eu vou ter os meus gráficozinhos de semivariograma e eu vou analisar, né? O comportamento, como é que para cada variação o meu modelo vai estar
para cada direção ali, né, os meus dados vão estar variando. O ideal, eu preciso encontrar uma equação que represente todas as direções, né? Então, a gente simula para encontrar uma equação que vai resolver, vai servir ali para todas as direções. Se isso não acontecer, a gente vai ter as anisotropias. Então, para direções diferentes, eu tenho padrões de variações diferentes. Por exemplo, o que é a anisotropia geométrica? Anisotropia geométrica, os meus dados eles vão alcançar uma variação espacial máxima, mas eles vão ter ali amplitudes diferentes, né? Então, eu vou ter raios, o alcance ali vai ser diferente. O que vai ser uma anisotropia zonal? A anisotropia zonal, eu tenho uma mesma amplitude, então uma distância máxima que esses vizinhos vão influenciar, mas eu tenho variações espaciais diferentes. Geralmente isso acontece quando eu tenho populações, né? Os meus dados, eles têm populações diferentes. Por isso que eu tenho essa variação distinta. Ou eu posso ter uma anisotropia mista. Então, misturou as duas. Eu tenho variação tanto do meu alcance, ou seja, a distância máxima dos vizinhos que eu vou utilizar ali para ponderar, quanto da variação espacial desses dados. E a parte final, né, o ajuste, a correção dessa anisotropia consiste no quê? Eu vou ter ali o meu semivariograma experimental, né, fruto do meu modelo, e aí eu vou buscar um semivariograma teórico, aqui ele está representado pelas linhas cheias, e esse semivariograma teórico vai ser o que eu vou levar para o modelo, e essas características do gráfico, elas definem a minha elipse de busca. Então, o ponderador, eu falo que ele é uma peneirona. Vai ser essa peneira e vai sair buscando os dados que, né, eu tenho ali ao longo da minha amostra, com a minha elipse de busca bem definida, a partir do meu semivariograma, ele vai pegando os pontos que caem lá dentro. Os pontos que estiverem dentro dessa elipse vão ser considerados ali na influência, são os vizinhos que vão entrar como estimador. Por isso, ao meu ver, a parte mais importante do processo é onde despende mais energia, mais análise criteriosa, é a modelagem do semivariograma, porque é a partir dela que vai decidir quais pontos vizinhos eu vou utilizar ali no ponderador e o peso que esses vizinhos vão ter para estimar. Bom, vamos ver isso aplicado. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro o caso de estudo de Mato Grosso do Sul e depois o caso de estudo da aplicação lá no estado de Goiás. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a gente focou na criação do mapa de rendimento específico de Q95 e o estudo foi feito de duas formas, tá? Bom, o que a gente tinha? Inicialmente, nós tínhamos 83 estações fluviométricas que entravam naqueles critérios que eu falei para vocês, que dava para a gente analisar, né? E essas estações, a gente dividiu... Uma parte a gente deixou para entrar na modelagem e outra parte deixou para fora da modelagem, né? Essas 8 que estão em vermelhas, para fazer uma comparação de, tipo, sem eu colocar efetivamente no modelo, né, como estaria o valor predito com o modelo e elas de fora. Uma segurança a mais para testar ali a validade do modelo. E a gente optou por fazer o estudo, assim, analisando o estado como todo, né, então fazer um mapa para o MS, analisar a bacia, a porção do estado que está em cima da bacia do Rio Paraguai, e a porção do estado que está em cima da bacia do Rio Paraná. Primeira análise de estudo, então, vendo a análise do MS, trabalhando lá com 83 dados, aqui está o histograma, né, a distribuição dos valores, então a gente tinha uma média de rendimento específico ali de 6,41, valor máximo de 14,152 litros por segundo por quilômetro quadrado e valor mínimo de 0,14 litros por segundo por quilômetro quadrado. Então, a gente tinha ali uma amplitude grande, né?
Fui para modelar o semivariograma, então eu comecei pegando 4 direções principais. Então, imaginei, eu ia pesquisar ali para aquele conjunto de dados, olhando 0 graus, 90 graus, 45 e 145 graus, né? Por que que a gente pega essas 4 direções para fazer a amostragem? Isso quem explicou foi o professor Marcelo, que deu um curso para a gente na época que eu estava no mestrado. Como a gente quer encontrar um modelo representativo, a tendência, né, dos dados é que a cada quarteto de direções ortogonais eles têm o mesmo comportamento. E você ficar pegando muito mais direções que essa para ser mais criterioso ia dar um trabalho muito grande e não ia ter um efeito em termos de erro significativo e de validação cruzada considerável. Então a gente partia das 4 direções principais, olhava as direções perpendiculares que tinham uma maior anisotropia, né? Então eu vou olhar aqui, eu tenho um comportamento para 0 graus, né? Então, olha só como eu tenho uma variação de patamar diferente do que para 90 graus. E aí, em cima desse modelo, desse variograma experimental, eu defini os parâmetros do semivariograma teórico. E ele fica desse jeito mesmo. Você vê que ele não vai dar perfeitamente em cima, né? Aí, por mais que você busque, tente encontrar uma equação, um modelo, e eu tentei esférico, tentei o modelo exponencial, tentei o gaussiano, fui simulando e vendo os resultados que dava. No caso do MS, o modelo esférico foi o que deu os melhores resultados. Você não consegue ter uma cobertura, um modelo teórico que dá certinho com o experimental. Por quê? A gente está trabalhando, quando a gente escolhe usar as estações disponíveis, no pior cenário possível, eu brinco. Porque a gente tem uma malha totalmente irregular. E uma malha totalmente irregular vai gerar um semivariograma bem o termo correto não é desestruturado, né? Porque até metade dele ele tem ali a estrutura, mas gera esse semivariograma, né, feio, meio bagunçado. Então a gente tem o bom senso de encontrar ali o que seria o ótimo. Com os parâmetros estimados, né? Então aqui para o estado do MS, definido a minha amplitude e os meus patamares, a gente vai e faz a validação cruzada. Então, o que é esse processo da validação cruzada? A validação cruzada daqueles pontos, então, eu tenho aqui as minhas 83 estações, né? Eu retiro uma estação, pego as outras 82, aplico o modelo, vejo o valor que deu para aquele ponto que eu retirei, e comparo com o valor original. E faço isso para todos os pontos. Então, é a melhor forma da gente validar esse modelo, porque ponto a ponto ele retira, aplica o modelo e compara o valor estimado com o valor real. Então, a gente faz a validação cruzada para ver se essa modelagem ficou bacana. O melhor resultado obtido para o estado inteiro de MS foi um valor ali de correlação de 0,76, né? Que se tratando ali em termos de extrapolação de dados, tá ok. Fiz a validação cruzada, vi que estava ok, que servia, né? Cheguei no coeficiente no coeficiente aceitável para um modelo bom, aí eu aplico o ponderador e obtive o mapa. Então, gerei esse shape. Esse mapa, né, que aqui está a figura ilustrativa, mas o shape original foi gerado enquanto eu estava lá no Imaçu ainda, e é o que eles utilizam, então, dentro do sistema de outorga. Então, cada pixel do mapa tem um valor de rendimento específico, um valor de Qzinho, e aí, para uma determinada área de drenagem, eles multiplicam esse valor do rendimento específico pela área de drenagem e obtêm a vazão, a Q95 mesmo, para aquele ponto. Então, esse foi o modelo para o estado de MS. Aí a gente foi para a segunda modelagem, foi aplicar só para a porção da bacia do Rio Paraguai. Então, ficou ali na porção da bacia do Rio Paraguai, a gente teve também a presença da anisotropia, peguei as direções de 0 e 90 graus para fazer a busca, e encontrando o melhor parâmetro,
apliquei a validação cruzada e obtive ali um coeficiente de 0,67. Por que esse coeficiente mais baixo de 0,67? Primeiro fator, né? Ali na região da bacia do Paraguai, eu tenho menos estações. Então, eu tinha 37 estações só. Então, um número minto, 33 estações só para modelar. Então, um número menor de estações. E além disso, se eu olhar para a bacia aqui do Rio Paraguai, que está, em verdinho, vocês podem ver que eu tenho mais vazios. Então, eu tenho vários buracos sem pontos nenhum. E esses vazios, eles são prejudiciais. Por quê? Quanto mais vazio, menos vizinhos eu tenho ali, e aí acaba impactando negativamente o modelo. Então, a estimativa que a gente teve ali para a bacia do Rio Paraguai ficou em torno de o coeficiente em torno de 0,67. Aí gerei o shapezinho só para a bacia do Rio Paraguai. Depois eu fui aplicar para a bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Paraná, eu já tinha um volume maior de dados, então eu tinha mais estações do que disponível, eu tinha 50 estações. E essas estações, elas estavam ali, né, pelo menos um pouco mais alinhadas, um pouco mais próximas entre si. Por isso eu tenho ali também um modelo melhor. E aí eu fiquei, né, com aquele coeficiente de correlação de 0,74. No final, né, aí poderia surgir uma dúvida, por que não usa, então, ao invés de usar um modelo único do MS, por que não fez um modelo para o Rio Paraguai e um modelo para a bacia do Rio Paraná e juntou os dois? Para a gente não ter problema ali nos extremos. Porque o que acontece? Quando eu separo, né, quando eu considero o conjunto de dados para aplicar a crigagem 83 estações, eu vou ter o meu ponderador vai ter uma forma de analisar esses dados, e por mais que eu tenha, em alguns momentos, vazios, ele lida melhor para preencher esses vazios da união aqui das duas bacias hidrográficas. Quando eu lido com isso separado e depois eu vou tentar juntar as figuras para gerar um mapa, isso leva uma incerteza associada junto, isso piora o meu modelo. Então, os extremos aqui, eles não ficam tão bons olhando separadamente. Aí, por isso, optou-se, né, no final, escolher o modelo que utilizou o estado inteiro. Esse modelo do estado do MS, ele tá sendo utilizado lá no IMASU desde 2016, quando o sistema de outorga foi lançado, e é a metodologia de regionalização que o estado usa hoje. Então, nos planos de bacia hidrográfica, já vem lá explicitado que é a metodologia que eles vêm utilizando para estimar. Depois, no segundo momento, eu fui convidada para fazer o estudo, né, fazer a análise para a aplicação desse modelo lá em Goiás. Por que Goiás? Eu não sei se vocês sabem, mas a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela tem o Progestão, que é o Pacto, né, de Gestão de Águas, e que visa eles estabelecem metas para as gerências, né, para as agências estaduais cumprirem e melhorarem a gestão de recursos hídricos no Brasil. E toda a pesquisa que o IMASU teve, todo o dinheiro para dar essa celeridade em termos da gerência de recursos hídricos foi do Progestão. Então, foi investimento externo, né? Foi investimento que veio lá da ANA. E Goiás fez essa mesma parceria. Então, eles fizeram o acordo com o Progestão, e aí teve um acordo de cooperação do MS com Goiás, onde parte do sistema que foi criado aqui ia ser cedido para lá. E eles viram entenderam, né, tiveram contato com o mapa, viram como era feito a regionalização aqui e quiseram aplicar lá também. Bom, qual foi a situação de Goiás, né, que me foi apresentado? Então, analisando os dados do portal Hidroeb, foram selecionadas 93 estações com dados mais concisos. Então, lá tinha, para vocês terem ideia, aqui no estado, se eu não me engano, são 380 estações,
enquanto em Goiás tem quase 700 estações fluviométricas. Então, eles tinham um aporte inicial bem maior. Dessas 700, eles escolheram 93 que eram bem concisas. Então, eles pegaram tamanhos de séries maiores, né, e sem falhas. Então, eles optaram por essa metodologia lá. Então, as séries não tinham falhas, todas as séries eram completas. E a gente tinha essa configuração espacial. Então, vocês podem ver que também a gente tem uma malha irregular, pelo mesmo motivo. Não existe um planejamento para a alocação das estações fluviométricas, né? Conforme surge uma demanda ou outra, é que elas vão sendo colocadas. E lá, eles, junto desse módulo de outorga, eles implantaram junto a outorga sazonal. Então, foram criados 4 shapes. Um shape anual, né, para os dados ali, igual a gente trabalhou aqui no estado do MS, e eles criaram Q95 por períodos. Então, eles delimitaram um período de seca, um período intermediário e um período de cheia, né? Então, a gente aplicou para 4 conjuntos de dados distintos. Então, primeiramente, analisando a Q95 anual, né, com os dados anuais. Aqui está o histograma, a gente tinha ali uma simetria bem próxima ali de uma simetria positiva, né, trabalhamos com 93 dados, e no processo de modelagem, os dados de Goiás, eles se apresentaram de uma forma onde eu não tinha anisotropia. Então, a tendência de variação dos semivariogramas experimentais era para um único. E então, por mais que tivesse uma mínima diferença entre um ou outro, todos tendiam para o mesmo caminho. E não compensava eu colocar uma estrutura robusta para fazer a correção da anisotropia, sendo que tendia para um único semivariograma. Então, foi aplicado aqui em todos os modelos o que a gente chama de semivariograma omnidirecional. Então, eu tenho uma direção porque eu admito como hipótese que todas as direções têm um comportamento semelhante. A direção que a gente escolheu para dar o norte foi a direção de 45 graus. Nesse caso, todos tinham ali mais ou menos a mesma tendência. A que discrepava um pouquinho foi a de 45 graus, por isso que a gente foi para ela, porque seria onde buscaria os maiores... a gente teria as maiores diferenças ali no ponderador. Os modelos aplicados foi o modelo esférico, né? Eu tinha uma amplitude ali de 1,81, um patamar estabilizado numa variação espacial de 3,74, e o coeficiente de correlação obtido foi de 0,73. E aí a gente teve essa configuração de mapa de rendimento específico para vazão anual. Uma porção do estado, ela acabou não sendo preenchida, né? E quando você está trabalhando ali com os dados de vazão, você poderia, né, escolher pegar vizinhos um pouco mais distantes ali para preencher. Mas como a gente estava falando da gestão de recursos hídricos, admitindo ali só a porção estadual e trabalhar só com os dados daquela região, não optou-se escolher os vizinhos. E nessas regiões que não foram preenchidas, que a gente não consegue extrapolar o modelo para não, né, levar muito erro junto, eles utilizavam ainda os valores antigos dos planos de bacia hidrográfica. Depois a gente foi para um segundo, né, para o segundo mapa gerado. Então, a gente foi fazer a análise da Q95 para a estação cheia. Quais foram os meses definidos ali como estação cheia? Foram os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, que são os meses chuvosos lá na região. Para a estação cheia, a gente teve esse perfil, né, de variação aqui do histograma. Aqui a direção de azimuth já foi 0 graus, trabalhamos com modelo esférico, o patamar foi para 6,98 e a amplitude ficou em 1,76. O que eu chamo a atenção, que a gente pode observar, é que mesmo tendo
os mesmos pontos, né, os mesmos dados ali, as mesmas coordenadas geográficas, a gente teve mudança no que na direção que a gente utilizou de busca, porque quando trabalhou com esse índice novo, né, com essas vazões sazonais, a gente mudou a variação dos dados e por isso a gente tem diferença. Então, não é só a localização geográfica que influencia, né? Às vezes fala assim, eu vou aplicar o modelo, só as características das coordenadas geográficas vão influenciar. Não, a variação deles influencia. Porque aqui não mudou nada em termos de coordenadas geográficas. A gente tinha o mesmo campo geométrico, o mesmo conjunto de dados, a gente tinha valores diferentes. A gente estava no mesmo tipo de vazão, que aqui é 95, então o mesmo regime ali, né? O mesmo regime hidrológico, mas a gente teve um coeficiente de relação um pouquinho mais baixo. A gente teve um coeficiente de correlação 0,62. Depois, aqui, né? Aí aqui sendo gerado o mapa para a estação cheia. Aí fomos para a estação intermediária. A estação intermediária pegava os meses de maio e junho, e depois lá no final do ano, novembro e dezembro, tá? Por que esse salto? Porque a estação seca, que eles consideram, é de julho a outubro. E aí pegaram os 2 meses mesmo, tipo, de salto, e colocaram junto nessa estação intermediária. Então, aqui a gente já pode olhar que tem uma distribuição simétrica, e aí a gente tem a tendência de olhar para os dados e falar assim, nossa, uma distribuição simétrica, vai ser lindo. Pelo menos, né, foi o que eu pensei. Falei, agora vai, né? Não foi o meu melhor coeficiente obtido. Também optei por trabalhar com o variograma omnidirecional, né? Na direção 0 graus, modelo esférico, a amplitude mudou pouca coisa, né? Então, estava ali associada ainda com a posição geográfica, mas eu tive um coeficiente de 0,74. Né? Então, ó, mesmo mudando para aquele conjunto de dados, mudando o tipo da assimetria, né? Tirando, lá no início a gente teve uma simetria positiva. Aqui, né, pegou a simetria simétrica. Não teve tanta mudança significativa. E aqui, né, um mapa gerado para vazões intermediárias. E no fim, por último, o para a estação seca. Então, para a estação seca, os meses de julho a outubro. Aqui a gente trabalhou também com o modelo esférico, omnidirecional. O que mudou foi o patamar. Então, pode olhar que aqui a variação espacial é bem mais baixa, né? Por que a variação espacial é mais baixa? Porque a gente está trabalhando mesmo com rendimentos específicos menores, a gente está falando ali da época de seca, então as menores vazões que estão nos leitos, a mesma amplitude, e a gente teve um coeficiente de relação ali de 0,7. E por fim, os mapas de rendimento específico da estação seca ali para Goiás. Então, isso o olhar pessoal, né? O que, ao longo de todas as simulações, o que eu fui vendo? Que a aplicação da crigagem, ela é muito fruto da relação dos dados que você tem ali. Da forma que aqueles valores que aquele conjunto vai variar. Então, depende... conforme você vai simulando, é muito nítido que não é só o campo geométrico, não são só as suas características das coordenadas geográficas, da estruturação ali do semivariograma. Não, tem a variabilidade junto, né? Então, você precisa... o semivariograma, é igual eu falei no outro momento, o semivariograma experimental, ele vai ser fruto dos seus dados. Então, você consegue chegar num modelo bom que representa aqueles dados que você está trabalhando, e de repente que vai ser a saída, né, para aquele seu problema naquele momento. Quais foram as maiores dificuldades e limitações? Os grandes vazios nas malhas fluviométricas. Então, ela vem ali como uma ferramenta, ela vem auxiliar, então, você poder aplicar isso, né,
dos órgãos de gestão, você ter essa ferramenta que garante a agilidade, que garante a espacialização dos dados, ela tem seus benefícios, mas ela ainda é limitada, como qualquer modelo hidrológico. E aí cabe, a gente tem essa necessidade de ter investimentos para expandir a malha fluviométrica, né? Porque cada vez mais a gente precisa ser coeso, a gente precisa ter uma noção real da quantidade de água que está disponível, porque as situações, os cenários de gestão, de disponibilidade, de demanda, eles estão ficando cada vez mais apertados. Então, os vazios, eles continuam sendo ainda a maior dificuldade para a aplicação do modelo. E hoje eu ainda tenho os estudos em andamento, que estão na fase final de conclusão do doutorado, que é a aplicação da crigagem, né, do interpolador, para vazões máximas e vazões médias. Como resultados preliminares, nas vazões máximas, o comportamento não foi tão bom quanto esperado. Na verdade, assim, quando a gente está lendo sobre a utilização da crigagem para preencher séries históricas inteiras, nos extremos da curva é onde ela tem o comportamento onde dá mais dificuldade de se trabalhar com ponderador, e sempre nas máximas, né? Então só veio reafirmando que, mesmo não estando mesmo não estando trabalhando ali em uma única série histórica, tendo extrapolado para máximas, não é um interpolador tão bacana. Agora, para a média, a gente está com os resultados ali em torno de 0,8, 0,85, que é uma coisa boa. E o que eu vejo, né, pelo menos isso é uma característica minha, a gente quando está modelando, a gente quer sempre encontrar o melhor, né, de preferência os melhores índices, os melhores resultados, se der para ser perfeito, graças a Deus. Mas quando a gente fala de hidrologia, de modelos hidrológicos, isso é muito difícil. Porque a gente já começa a estar trabalhando com séries históricas, com observações que têm variabilidade ao longo do tempo, ou seja, é um fenômeno que varia, né? Que ele não tem, não vai estar sendo sempre ali o mesmo valor. Então, o que importa é você conseguir levar o seu conhecimento científico, você conseguir levar as ferramentas científicas de uma forma aplicada para o mercado de trabalho, você conseguir tornar isso utilizável, né, para a sociedade, você dá um retorno ali. E saber que sempre dá para a gente melhorar, né? A ciência está aí para ser aperfeiçoada cada vez mais. A gente contribui um pouquinho, mas ela vai estar sempre avançando cada vez mais. É o fluxo natural. Isso não quer dizer que invalida todo o resto, mas sempre dá para melhorar. E é isso. Meu Deus, eu preparei falar 40 minutos, eu falei 1 hora. Misericórdia. Eu sou, tipo, filha do meu orientador, certeza. Ok. Muito obrigado, Camila. Muito bom. Imagina. Parabéns pela apresentação. Bom, pessoal, eu deixo agora aberto para as dúvidas. Gente, é o seguinte, quem quer fazer pergunta pode fazer pelo chat, obviamente, mas a gente prefere, né, que seja feita aqui pelo microfone, né? Então, fica à vontade de fazer pergunta, tá bom? Obrigada, Sofia. Obrigada, Grazi. Olá, vou falar um pouquinho aqui. Camila, parabéns pela sua apresentação. Eu não sabia exatamente com que você trabalhava e fiquei encantada com o seu trabalho, maravilhoso. Tem uma aplicação prática muito interessante, muito relevante, né? Principalmente para as situações de gestão e aí que a gente vai enfrentar nos próximos anos. E então, parabéns, adorei. Obrigada. Fiquei muito feliz que você veio assistir. E eu fiquei feliz em poder te assistir. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Oi, Josiane. Tudo bom? Parabéns pela apresentação, Camila. A minha dúvida é, esse seu
o seu sistema já está aplicado no sistema PIN, né? Do IMASU. Aham. Que eu sou aluna do mestrado, do PGTA, e eu estou trabalhando justamente com isso, com análise das incertezas no processo de outorga, aqui no estado. Daí eu tô passando por esse problema, do problema de falhas na questão de dados, e eu conversei com gestores lá e comentaram sobre o seu trabalho, sobre que essa evasão específica foi elaborada por você estava envolvida no processo, e a minha dúvida, nessa vazão específica, em relação ao período dela. Você utilizou períodos de mais de 5 anos de dados, né? Mas como você acha que pode utilizar esses dados, por exemplo? Tem alguns pontos, cada pixel tem um valor. Qual o período que esse pixel representa dessa vazão? Entendi essa pergunta. Entendeu? Eu não sei se eu não sei se eu consegui explicar direito. E a outra dúvida, eu já faço as duas, não sei se. A outra, você acha que essa poderia ser aplicada também à Q710? Esse seu processo de crigagem? Só uma dúvida também. Sim, respondendo essa primeiro, que é mais simples, para ser aplicado, sim. O mesmo processo final, só muda o seu dado de entrada, né? Você coloca Q710, ajusta o vai fazer o ajuste do semivariograma e vê ali, né, se vai estar, se você encontra um que satisfaça os critérios e dá tranquilo para ser aplicado. Só para as máximas que eu achei baixo o valor de correlação espacial. Eu não está dentro do... É bom... É o aceitável, mas não bom, né? Dentro dos coeficientes de modelagem hidrológica. E sobre os períodos, ali, na outorga, ela não é... A vazão, ela não é... A forma que eles escolheram trabalhar com vazão, ela não é por período, entende? Eu não tenho uma vazão, tipo, só chutando ali, de 1970 a 2014, entendeu? Ela pega toda a série histórica, tipo, tudo que tiver disponível, coloca na ordem para fazer o cálculo e dá aquele valor de Q95. Então, você tem essa variação. Você vai ter séries que têm só 5 anos de dados, ou você tem séries que são ali eu acho que séries com 40 anos de dados, 50 anos de dados. Entendi. Então tem uma variação, né, para cada... Tem. Se eu não me engano, eu não sei se ainda está na página do IMASU ou não. Não vai estar no sistema PIN. Vai estar lá na página do IMASU, lá numa abinha que tinha da Gerência de Recursos Hídricos, tinha o primeiro estudo hidrológico que eles utilizavam para fazer antes de utilizar o mapa. E lá naquele estudo hidrológico tem mais ou menos a quantidade de anos de cada série histórica. Então já não era uniforme. Assim, se você tivesse um grande número de dados que desse para você fazer um crivo, igual foi lá em Goiás, ia ser ótimo. Mas como aqui tinha tão pouca estação, se você começasse a tirar por não, por tentar pegar no mesmo período, considerando que teve aquele apagão ali em 1991, né, de 1991 até 94, você ia diminuir ainda menos. Diminuir ainda mais a quantidade de dados disponível. E aí você não ia conseguir rodar um modelo, né? Porque a crigagem, quanto mais pontos você tiver, melhor. Entendi. Não, obrigada. Era isso que eu tava com essa dúvida. Eu vi que não era um dado, parecia um dado fixo, assim, mas eu não sabia da onde. Acho que com a sua... Ele não tem um período exato, entendeu? Você pega só, ele é com o que tinha disponível, mais de 5 anos, todo o período. Ao longo É que isso eu não cheguei a publicar, né? Mas eu fiz um estudo que eu gostaria de ver a variação, o fato de eu excluir determinados períodos, como isso influenciava na Q95, entendeu? Então, tipo assim, eu excluía um determinado período e considerava só o último. E aí a gente entra num assunto que eu acho super bacana de estudar também, que é a questão da naturalização de vazões. Por quê? Se a gente começa a pegar períodos muito recentes, que é onde a gente vai ter mais informações de vazão nos últimos anos,
essas vazões que estão sendo aferidas, elas são mais baixas. Por que que elas são mais baixas? Porque a gente já tem os usos embutidos. E aí eu não consigo voltar para a vazão natural, que seria do rio. E aí entra, tipo, eu falo, brinco que é um paradoxo, entendeu? Tipo, esse é igual a vazão outorgável, né? Que, se eu não me engano, é 70%. Esse 70% era do que tinha mesmo no rio, ou vai ser 70% do que tem, já estando descontado algumas? É bem isso, eu tava uma das minhas análises, essa vazão outorgável. E eu É uma coisa que me intriga bastante. E aí, no conjunto de dados que eu dei uma olhada, né, assim que eu olhei, não tinha grande influência. Se você quiser pegar meu e-mail e a gente olhar, esse é um assunto que eu gosto bastante, a gente pode pesquisar mais sobre, trabalhar junto sobre isso, eu acho bem bacana. E eu posso te mostrar o que eu pesquisei. Obrigada, eu quero sim. Vou Vou passar Tô aqui. sofrendo ainda pelo mestrado, mas obrigada, Camila. Obrigada pela apresentação e pelas sanar minhas dúvidas. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Camila, eu fiz esse estudo que você falou, primeiro, né? O primeiro, anterior, eu não sei se é esse que está nesse link que eu enviei no chat, que é a disponibilidade hídrica, que acho que são aquelas curvas que, se eu não me engano, foi o Lincoln que fez. Lincoln, isso mesmo. É isso esse? mesmo. Uhum. Então, salvo engano, são esses dados aí. Nessa página, gente, vocês vão ter lá a opção para escolher uma das bacias, né? Ou a da bacia do Paraguai e do Paraná, e vai ter lá umas tabelas com as vazões, né, de referência. Isso. E, Josiane, inclusive ali ele tem um indicador temporal, tá vendo? Se eu não me engano, tem na dissertação do Lincoln, né? Eu não vou me recordar agora, porque faz um tempinho, mas ele conseguiu comparar uma época com a outra, algumas bacias, e ver como esse fluxo variou, entendeu? Entendi. Eu vou ver se também se tem uma pesquisada, se tem no repositório. É da UF essa... Foi na UF, aham. Eu só não sei que ano que ele foi mestre, mas foi no PGTA. Mas eu dou uma olhada. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Ariel, se ninguém for falar e se tiver Obrigada, pensando Alisson. em encaminhar para o encerramento, tem uma coisa para falar. Sim, fica à vontade, Fabinho. Primeiro falar que, por mais que a Camila até lembrou aqui, né, 10 anos que a gente se atormenta, né, literalmente, eu atormento ela, ela atormenta, faz parte da família já, né, a minha esposa conversa mais com ela do que eu às vezes, então a gente virou mais um grupo familiar do que um caso orientada. Mas eu tenho que dizer que a Camila lá, isso aí serve para todo mundo que estiver participando, né, aqui da live. A Camila tem uma coisa que eu acho que todo pesquisador tem que ter, mesmo quando entra em pânico, mesmo quando acha que está num caminho sem volta ou num ponto sem curva, né, um local que não consegue fazer um retorno, ela sabe vir perguntar ao orientador, ou vir tirar uma dúvida, ou buscar uma solução, ou seja, ela se esforça para tal, né? E chega no momento em que a gente fala, e é claro que eu tive que dar alguns chacoalhões, e isso é normal, né? Mas em que a gente comenta muito e fala o seguinte: respire fundo, olhe para frente, que isso vai ter uma saída. E a Camila deu essa respirada
era engraçado que ela chegava para mim, professora, eu não tenho mais saída, eu não tenho, tá tudo negro, não consigo sair. Eu conversava com ela 40 minutos, professor, tô vendo a luz no fim do túnel. Eu falei, pelo amor de Deus, vou te dar um farol, né? Porque meia hora de conversa comigo você via a luz no fim do túnel, e vou ser sincero, não é a minha palavra de orientador, tá? Eu simplesmente falava para ela acalmar, ou seja, eu não estava orientando em porcaria nenhuma do trabalho dela, ela já tinha isso na cabeça, eu simplesmente acalmava a cabecinha dela. Então eu vejo todo mundo o seguinte, quem parte para a área acadêmica, mestrado, doutorado e assim por diante, não é uma coisa simples, é sempre muito pesado, é exaustivo para o nosso cérebro, é desafiador ao extremo, e acho que esse é um dos papéis, né, de você se tornar mestre ou doutor, é exatamente você conseguir desafiar os limites do seu conhecimento, entendimento, compreensão, para você criar coisa nova. A grande verdade é essa, você criar coisas novas. Então, quando vocês chegarem nesse ponto, respirem fundo, olhem para os objetivos que vocês querem. Em algum momento vocês vão descobrir que pode ser feito de uma forma diferente, como a Camila falou até na apresentação. A gente estava por aqui, depois a gente descobriu que era melhor vir por aqui, de repente eu fui para mais aqui, né? Ou seja, você percebe que a Camila foi por vários trajetos. Não é um canal retilíneo, é literalmente um rio natural, onde você tem vazantes, rios que entram no meio do nosso canal principal, momentos de assoreamento, ou seja, em que você tem que literalmente navegar no conhecimento. Então não fiquem preocupados, aqueles que estão ouvindo, e queria dar os meus parabéns pela enésima, sei lá como que a gente fala, um número inimaginável em extensão gigantesca, vamos por assim dizer. Os meus parabéns a Camila por tudo que ela vem fazendo, né? Tudo que a Camila vem fazendo, vem estudando, isso para mim é um orgulho absurdo, né? Quando saiu no próprio site do IMASul, né? O IMASul segue esse conceito, e o conceito é da Camila 2000, eu não lembro quanto que era lá, que estava 2000 e quanto? 2018, 2019, não lembro agora. 2016. 16, isso. Camila 2016. Aquilo me encheu de um orgulho de pai, né, que a gente até brinca, né, que é a filha torta, né, eu sou o pai torto. Um orgulho de pai com a Camila, porque mostra que aqueles medos absurdos e bobos que ela tinha, hoje são o exemplo que outros estados vão começar a seguir, e que o estado do Mato Grosso do Sul leva como guia, é o manual deles hoje para fazer uma outorga, para decidir o ponto. É a Camila. É o que a Camila criou. Então, isso mostra a importância do ensino na UFMS, a importância da pós-graduação em tecnologias ambientais, e mostra, sobretudo, o trabalho herculíneo que a Camila teve no mestrado dela, e que está tendo agora no doutorado dela, mas que, ao mesmo tempo, tem um toque de doçura, um toque de loucura, um toque de... como que eu vou dizer assim, de conhecimento, que a Camila carrega com muita magnitude. Né? Hoje eu vi, hoje em dia a gente tem dia para tudo, né? A gente até brinca que todo dia é um dia de alguma coisa. Às vezes a gente olha um calendário, né? Dia internacional disso, dia internacional daquilo, e a gente acaba perdendo as agendas. Hoje é o Dia Internacional da Engenheira, se não me engano, ou da engenheira, né? Vamos dizer assim, foi que eu acho que eu vi no CREA, ou coisa parecida. E eu queria dar os parabéns às engenheiras e futuras engenheiras que estão aqui na live, e em especial essa minha querida engenheira Camila Dourado, que nesse dia ele está sendo extremamente abrilhantado com o seu trabalho, né? Vocês são um exemplo do que a força, né? A gente acha que engenheiro só tem que ser forte, mas engenheiro tem que ter cabeça, e você é o exemplo clássico disso, e mostra que a cabeça às vezes é melhor do que o braço, né? E assim, acho que foi como diz a Camila, né? Ela aprendeu comigo a falar demais, eu vou acabar falando demais também. Então, vou deixar aqui meus parabéns a você, Camila. Estou extremamente orgulhoso com você.
Obrigada, prof. Eu fiquei até tímida, gente. Não. É sério, é sério. Eu que agradeço, que eu sei que aguentar quando eu surto não é fácil, não, gente. Mas é o que o professor falou, a Grazi está aqui, ela pode reafirmar, o processo do doutorado ele é exaustivo, é bem cansativo. O processo de pesquisa em si, né? Muitas vezes vários momentos você é colocado em xeque, você tem uma baita de uma responsabilidade em cima de você, então é cansativo e eu fico muito feliz porque eu sempre tive apoio, né? Toda vez que eu estava surtando, você sempre soube me acolher. Fala, nunca foi aquele orientador que não sabe acolher esse lado humano, né? Então, sempre aguentou. E eu fico muito feliz. Eu falo, por mais que o senhor fala dos méritos do trabalho, é um trabalho de parceria, né? Nós somos uma dupla de dois. Que bom, Camila, fico muito feliz. E a Grazi até escreveu, né? É até espiritual, e aí eu tenho que concordar em gênero, grau e número com a Grazi, né? Realmente, a fé ou a espiritualidade, cada um tem a sua, é fundamental para a gente manter a nossa mente afiada, né? Como diz em inglês, né? Às vezes tem uns termos em inglês que ficam mais bonitos em inglês que em português, né? Keep your mind sharp, sharpening your mind, né? Ou afiando, né? Sua mente. Então, eu acho que o principal de tudo isso, né? A Camila falou aí da parceria, mas o principal de tudo isso é mostrar a todos vocês que a disciplina do professor Ariel, e quando a gente fala eu falo nas aulas de hidrologia, né? Hidrologia é muito bonito, tem a medição de vazão, tem entender um pouco sobre os processos, mas a hidrologia como um conceito para uso prático do dia a dia é probabilidade estatística do começo ao fim. Não tem. Mas por que é probabilidade estatística? São coisas dados que não temos, coisas que temos que prever para aquilo que não sabemos, de uma forma que não sabemos também. Então, aí a Camila vem e cria uma metodologia, um modelo, que consegue minimizar essas incertezas futuras para um trabalho presente, que eu acho que hoje para nós é o principal. Eu até brinquei uma vez com ela assim, tá na hora de você saber usar isso aí para descobrir os números da Mega Sena, né? Porque a gente prevê tanta coisa, mas não consegue prever nem o número da Mega Sena, né? É meu sonho de vida, né, professora? Eu tô esperando os dias de glória, né? Porque os de luta estão aí. Não, relaxa, olha, eu já vou dizer para vocês, ó. Existe uma coisa que é bem diferente. Quando a gente fala de previsão para área ambiental, chuva, insolação, vazão e assim por diante, os dados probabilísticos conseguem trabalhar muito bem. Quando a gente fala de jogos de azar, isso não funciona, tá? Não adianta. A pessoa que falar para mim que tem uma previsão, esquece. O nome já chama jogo de azar porque dá azar tentar fazer isso. E eu digo isso porque é muito engraçado. Depois que eu terminei meu doutorado, eu fiz em redes neurais, que é um modelo de previsão, que trabalha com dados passados para prever futuro, ou seja, aprender com dados passados para prever futuro. Eu peguei os últimos 20 anos de jogos da Euromilhões. Oxe. Parece que o Fábio caiu. É. Bom, se ele voltar, ele continua. Camila, você recomendaria algum software para os colegas aqui presentes para trabalhar com geoestatística, assim? Para estudar, eu sempre que eu fui estudar, eu estudei com o software do Geovisual do professor Yamamoto. Foi o que eu me adaptei melhor, né? Foi quando eu tive as aulas com o professor Marcelo, e aí é onde eu senti segurança, né? Quando eu fui fazer quando eu estava no IMASU, como eu trabalhava lá no IMASU, eu gerei os mapas com ArcGIS, porque lá eles tinham a licença, né?
E o estudo de Goiás, para gerar os mapas, foi feito no QGIS, porque em Goiás eles não tinham a licença. Então foram sempre esses que eu utilizei. Legal. O Yamamoto, porque o do professor Yamamoto, ele é só para fins de estudo, né? Então, para defender minha tese, minha dissertação e até uma parte dos estudos da tese, eu trabalhei com o do professor Yamamoto. No Imaçu, a modelagem foi feita toda no ArcGIS e para Goiás no QGIS. Beleza, perfeito. Falando em QGIS, eu vou mandar agora um link para vocês, galera, que tiver interesse. Tem um aplicativo, um plugin do QGIS muito recente, está em fase experimental ainda, né? Chama Smart Map, que tem por objetivo justamente fazer krigagem, interpolação via krigagem, tá? Então, utiliza a ferramenta da geoestatística e também tem uma outra aba nele que utiliza o algoritmo de machine learning, tá? Para também fazer interpolação de dados. Então, fica aí a sugestão para quem usa QGIS, né, para testar o software também. Parece muito bom, é de uns pesquisadores da Federal de Viçosa e de Uberlândia. O Fabinho não voltou ainda. Camila, gostaria então de fazer um comentário meio que pergunta, assim, né? Você falou do R quadrado, né? Eu fiquei imaginando aqui, né? Porque você disse que você esperava, né? Que o seu R quadrado fosse maior quando você, no caso que você tivesse uma distribuição mais simétrica, né? Uhum. E eu estava pensando aqui, talvez pelo fato do R quadrado querer exprimir apenas a relação linear entre o conjunto de dados, né? Os dois conjuntos de dados, né? Uhum. Ele talvez ele não consiga captar essa informação, ainda que você tenha uma distribuição mais simétrica. E talvez, se você utilizar algum outro critério de análise, de ajuste, e aí que seria até um critério possível de comparar com outras, não só dentro da sua simulação, mas com outras simulações, com outros variogramas, eu acho que pode ser um critério diferente, que chama critério de informação de Akaike. Se escreve Akaike, a gente chama de AIC, que é o critério, vou anotar aqui, de informação de Akaike. Legal. O interessante dele é que ele, por exemplo, se você trabalha com um número de conjunto de dados diferentes, né, um número de amostras diferentes, ou com diferentes variáveis, para modelar o mesmo fenômeno, ele meio que penaliza o seu resultado para que a comparação seja mais justa, né? De amostra, de quando você tem uma situação que você tem menos amostras com mais amostras. Então, o conjunto que você tem mais amostras provavelmente vai te dar um melhor resultado. Então, esse critério, ele tenta dar uma penalizada nesse conjunto que você tem mais amostras, justamente você poder comparar, né? Amostra, seu conjunto de menores e de maiores amostras. Legal, vou experimentar, porque é exatamente isso, tipo, quanto mais amostras eu colocar ali, chegou no momento que eu comecei a tirar algo para tentar buscar uma simetria, porque diz que quando a gente está trabalhando com a krigagem ordinária, quanto mais simétrico estiver o histograma, melhor fica o modelador. Então eu cheguei num ponto, eu falei assim, não, então tá, então em vez de aproveitar todos os dados que eu tenho disponíveis, não quero, eu quero tentar deixar simétrico. E aí eu fui na busca da simetria, e não foi legal, porque a busca da simetria, quando eu passei a tirar dados, a resposta não foi boa na validação cruzada. Oi, Camila, tudo bem? Boa noite, gente. Alisson, tudo bem? Quanto tempo, né? Só uma sugestão, assim, eu até mandei um e-mail para você, daqui a pouquinho você deve estar vendo ele. Tá. Tem como fazer transformação dos dados. Você usar alguma função para transformar os dados para deixar eles próximos de uma distribuição normal. Log normal, Né? Trabalhar com... Vou olhar. Aí dá uma olhadinha no e-mail lá. Mas parabéns pelo trabalho, tá super legal. Obrigada. E aí tem uma outra coisa que me veio à cabeça aqui, com relação às vazões máximas, né? A dificuldade de ajustar mais as vazões máximas. Eu não sei, talvez as máximas, por elas terem uma variabilidade maior, provavelmente tem, né? Uma variabilidade maior de diferentes pontos. Talvez elas não consigam atender tanto o critério da estacionariedade, né?
Isso. Então, talvez esse seja um desafio aí dependendo do método, né, que você usa para fazer a triagem. Acho que é isso. Beleza, gente. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta ou comentário, dou-lhe uma. Não? Então tá, eu agradeço muito a participação de cada um. Camila, cara, você arrasou, parabéns. Obrigada, eu Foi que muito agradeço a bom. oportunidade. Foi muito legal. Depois eu posso compartilhar a sua apresentação no e-mail, né? De quem se inscreveu? Pode sim. Perfeito. Então, gente, obrigado pela participação. Camila, mais uma vez, parabéns. Valeu. Boa noite para cada um e cada uma. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, por me escutarem um pouquinho e poder contribuir. Valeu, Glauber. Ô, Glauber, que saudade, cara. Um abraço, viu? Nem sei se você Parabéns aí, Camila. Foi muito legal aí, cara. Esclarecedor. E eu achei muito bom também a parte aí que, pô, foi um puta de um recurso que você deu pro Estado aí, né, cara? Parabéns mesmo aí, cara. A gente precisa de situações desse tipo aí, cada vez mais informação, né? Mesmo que a gente sabe que é difícil esses processos, né? Mas foi muito legal, cara. E eu acho que é só andar para frente, né? Como você falou mesmo, a gente tem alguma coisa, vai melhorando e assim a gente vai sempre caminhando à frente, né? Mas foi parabéns mesmo, muito esclarecedor. Eu que agradeço, brigadão. Para quem está aqui e não conhece o Glauber é um dos maiores hidrólogos que nós temos nesse estado, viu? Para quem não conhece, cola nele, troca uma ideia. Não puxa tanto assim não também, né? Não. Eu gosto de rio, mas não tanto, né? Legal, cara. Um abraço aí, legal. Assim. Tomara que a gente tem que ter mais iniciativas desse tipo aí. E a Camila, ela tá num caminho bem certo aí. Apesar que virou professora agora, não tá gostando de dar aula de física, pelo jeito, né? Não, mas segue o plano. O plano ainda é, né, o meio acadêmico, que a gente teve uns, né, foi acontecendo. Uns pequenos andares diferentes, né? Mas é legal, né? A gente tem que fazer experiência mesmo, né? A gente tem que... Isso, mas o caminho do paixão conhecimento acadêmica... é isso aí, né? O caminho do conhecimento é a gente sempre buscando alguma coisa, né? Sempre estudando mais, tal. Não importa o caminho, né? Mas estudar é sempre importante. Parabéns mesmo, cara. Muito legal. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. É isso, um beijo, gente, até mais. Beijão. Tchau, tchau, gente.